Antes de assistir a esse vídeo, sugiro que assista a alguns vídeos que estão na descrição do vídeo. E para uma melhor compreensão sobre o assunto, sugiro que você assista a série Alma do canal Everton Ricardo, que está na descrição do vídeo. Há diversas passagens bíblicas que mostram claramente que ao morrermos, tanto salvos quanto perdidos ficam em um estado de inconsciência, um estado de sono profundo onde não há nenhum tipo de pensamento, interação e etc. E assim ficarão até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte para nos ressuscitar e arrebatar-nos. Contudo, alguns alegam o seguinte: o que fica inconsciente, em sono profundo, sem interagir é apenas o corpo, porque a alma ou o espírito vão direto para o céu, ou para o inferno ou algum lugar intermediário. Nesse vídeo, vamos analisar essas passagens e vamos ver se elas realmente trazem esse sentido, de que o que dorme é apenas o corpo. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não fazem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Não há nenhuma indicação nessas passagens de que as mesmas se referem apenas ao corpo, ou de que é apenas o corpo que fica inconsciente, mas a alma ou o espírito sobe para Deus e lá estão conscientes e interagindo. Nós é que enxergamos isso devido termos uma ideia pré-concebida de que a alma ou o espírito deixa o corpo após a morte e vai direto para o céu. Entretanto, se deixarmos nossas tradições e nossos conceitos pré-estabelecidos de lado e nos basearmos inteiramente nas Escrituras Sagradas, vamos ver que o texto é o que ele realmente diz. Ficaremos em sono profundo, inconscientes, em estado de inexistência, até Jesus voltar. Vamos aos argumentos utilizados para dizer que o que fica inconsciente e em sono profundo é apenas o corpo. Argumento 1. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, diz que eles não terão recompensa. Portanto, tal passagem se refere somente ao corpo, o qual não terá recompensa. Obviamente que eles não terão recompensa nesse mundo, e que isso é válido somente até a volta de Jesus. Porém, em nenhum momento isso significa que tal passagem se refere somente ao corpo, pois de acordo com a Bíblia, o corpo terá uma recompensa quando Jesus voltar, pois o mesmo será ressuscitado e transformado de mortal para imortal. Romanos capítulo 8, versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos capítulo 8, versículo 23. Visto que nosso corpo será ressuscitado e receberá uma recompensa no futuro, esse argumento de que tal passagem se refere somente ao corpo porque a mesma diz que os mortos não terão jamais recompensa é eliminado. Argumento 2. Eclesiastes capítulo 9, versículo 6 diz: já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Portanto, isso se refere somente ao corpo, pois Salomão aqui está preocupado apenas com as coisas terrenas. Não está falando nada aqui sobre o céu. O assunto de Eclesiastes é apenas sobre este mundo. Minha pergunta: por acaso o fato de Salomão dizer os mortos não têm parte alguma para sempre em coisas que são feitas debaixo do sol significa que as pessoas estão no céu? Onde o texto dá alguma indicação disso? Os textos lidos até aqui não mostram vantagem alguma na morte. Se a pessoa morresse e fosse para o paraíso, para o céu ou qualquer lugar intermediário, os textos lidos até agora não diriam o que eles dizem, que os mortos não sabem de nada, não têm sentimento algum, não têm nenhum tipo de obra, nenhum tipo de conhecimento, etc. Isto é, não mostram nenhum benefício para quem morre. Se a pessoa morresse e fosse para o céu estar com Jesus,
Salomão colocaria a morte como algo alegre e de regozijo, não como algo para lamentar e algo sem nenhuma vantagem, pois a passagem acima diz: ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4. Além do mais, onde essas passagens fazem alguma separação entre alma, corpo e espírito? Elas não dizem nada disso. Elas dizem os mortos, a pessoa em si. Elas dizem a sepultura. Não dão nenhuma indicação de que vamos para o céu, paraíso, etc. Se essas passagens se referem apenas ao corpo, para que tanta ênfase para se referir apenas a restos mortais? Onde em alguma dessas passagens aparece a palavra o corpo não sabe nada? O corpo não tem ódio, amor, etc. Não, elas dizem os mortos, a pessoa em si. Argumento 3. Veja, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, mostra claramente que é apenas o corpo que volta para a terra e fica inconsciente. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Se tal passagem mostra que ao morrermos nosso espírito volta para Deus e já está no céu, consciente, interagindo, tendo sentimentos, etc., nesse caso temos um grande problema teológico, pois tal passagem não se refere apenas aos salvos, mas a todo ser humano que morre, seja ele salvo ou perdido. Isso mesmo, não está escrito: o espírito dos salvos volte para Deus e o pó volte para a terra. Não, essa passagem se refere a todos, e nesse caso, todo assassino, ladrão, pedófilo, vigarista, etc., iria imediatamente para o céu, e lá estaria com Jesus. O que volta para Deus é apenas o espírito. Contudo, a Bíblia não traz um conceito de espírito como algo consciente, um vulto, um fantasma que sai do corpo e tem pensamentos e sentimentos. Espírito na Bíblia é apenas o fôlego de vida, pois as palavras traduzidas do hebraico e grego como espírito e fôlego são as mesmas, as quais são nishmat, ruar, no Antigo Testamento, e pneuma, no Novo Testamento. Isto é, espírito na Bíblia é apenas o fôlego de vida. Tanto é que os animais também têm espírito, e a mesma coisa que acontece aos animais acontece com o homem quando os mesmos morrem. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Ele sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Eclesiastes capítulo 3, versículos 19 ao 21. Lembrando, onde você ler fôlego nessas passagens, você pode substituir por espírito, pois tanto um quanto o outro são traduzidos do hebraico para o português a partir da mesma palavra hebraica ruar. Isto é, tanto homens quanto animais, ao morrerem, seu espírito ou fôlego de vida voltam para Deus. Ou seja, espírito é apenas a força vital que mantém cada ser vivo com vida. Agora você imagina um cachorro, um gato, um papagaio, um cavalo morrendo e indo para o céu ou inferno? Mesmo assim, ainda alguns argumentam que Salomão não estava afirmando, mas estava perguntando, porque ele não sabia o que acontece ao morrer. E tais pessoas se apoiam no versículo 21, que diz: quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Ora, aqui Salomão está pondo uma pergunta para que reflitamos que não somos nada sem Deus, pois se ele não soubesse para onde vai o fôlego de vida ou o espírito do homem, ele não teria escrito Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E se ele não soubesse o que acontece quando morremos, o versículo 21 estaria contradizendo o que ele afirma veementemente nos versículos acima, o 19 e 20, os quais deixam bem claro que tanto homens quanto animais têm o mesmo espírito, e que ambos voltam ao pó da terra quando morrem. Tanto é que Salmos capítulo 146, versículo 4 diz: sai-lhes o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos.
Se o espírito estivesse no céu, consciente e interagindo, os pensamentos não pereceriam. Eles estariam presentes no céu. Salmos capítulo 30, versículo 9. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Se a pessoa morresse e fosse direto para o céu, tal passagem não diria que não há nenhuma vantagem na morte. E se a pessoa já estivesse no céu, o salmista não estaria perguntando se o pó louvará o Senhor. Que sentido teria essa passagem se o espírito já estivesse no céu interagindo? Além do mais, se houvesse alguma vantagem na morte, se a pessoa ao morrer fosse direto para o céu, no mesmo salmo, no versículo 3, o salmista não agradeceria a Deus por salvar a sua vida. Salmos capítulo 30, versículo 3. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste minha vida para que eu não descesse ao abismo. Prestem atenção. O salmista está agradecendo porque Deus não permitiu que sua alma, ou seja, sua pessoa, fosse para a sepultura. Se a pessoa ao morrer fosse direto para o céu, o salmista teria feito o Salmo 30, versículo 3, assim: Senhor, fizeste minha alma descer do céu. Conservaste minha vida para eu não subir ao céu. Colaborando com o que já foi exposto aqui, vamos ver o que disse Jesus. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Vejam, o próprio Jesus disse que, até ele voltar, estaremos na sepultura, tanto salvos quanto perdidos. Alguém pode dizer, ok, o corpo sim, este estará na sepultura, mas a alma ou espírito, esses estarão no céu, no inferno ou algum local intermediário entre os dois. A Bíblia não diz nada disso. Se assim o fosse, qual o objetivo da volta de Jesus? Seria a volta de Jesus apenas para buscar restos mortais? Seria a volta de Jesus apenas para resgatar corpos? Uns em decomposição e mal cheirosos, outros só no pó, outros só em ossos e assim por diante? Como seria a volta de Jesus então? Jesus desceria do céu com um monte de espíritos desencarnados? E quanto aos ímpios? Se eles já estão queimando no inferno, ou qualquer outro local intermediário, por que Jesus disse em João capítulo 5, versículo 29, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação? Se eles já estão sendo punidos, por que esse termo, ressurreição da condenação? O que seria feito então? Jesus irá transferir eles de um compartimento em chamas para outro local em chamas? Irmãos, a esperança bíblica é ressurreição. Tanto salvos quanto perdidos, ao morrerem, estarão em sono profundo até Jesus voltar. Para finalizar, deixarei aqui algumas passagens. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Se Jesus vai voltar para nos buscar, é porque quando morrermos, não vamos direto para o céu. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmos 115, versículo 17. Pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. Isaías, capítulo 38, versículo 18 e 19. Se a pessoa morresse, o corpo ficasse inconsciente em sono profundo, mas a alma ou o espírito já estivesse com Jesus, no paraíso, no céu ou qualquer local intermediário, essas passagens não diriam que os mortos não louvam ao Senhor. Resumo. Leiam todas as passagens expostas no vídeo e pensem. 1. Se a pessoa morresse e fosse direto para o céu, inferno ou qualquer local intermediário, e essas passagens se referem apenas ao corpo, ou seja, se referem apenas a restos mortais, Salomão,
o salmista, Isaías e etc. estariam dando muita ênfase e muita preocupação com restos mortais, mal cheirosos, corpos em putrefação, etc. Se a pessoa já estivesse no céu desfrutando a recompensa dos salvos, para que tanta ênfase para dizer o que acontece com restos mortais? Em nenhum momento essas passagens dizem o corpo, restos mortais, etc., mas dizem os mortos, ou seja, a pessoa em si. Em nenhum momento as mesmas dão a ideia de que o corpo morre, mas o espírito ou alma é imortal.